Vamos lá então, dando continuidade aqui, né, para as nossas reflexões. Eu quero ler outro texto para você que está em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos 1, no capítulo... Romanos capítulo 1, né? Romanos 1, no capítulo. Romanos capítulo 1, no versinho 18 e versinho 24, diz assim, queridos. Porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. E no verso 24, o Senhor disse assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Isso está acontecendo na humanidade, sim ou não? Mas aqui nós não queremos analisar a humanidade, nós queremos analisar a nós mesmos, isso mesmo. Porque os casais que têm chegado até nós, eu e meu esposo analisamos e percebemos que o motivo, a razão do problema é o mesmo. Os sintomas podem ser até divergentes e também a gente percebe que não é tão divergente assim, mas a causa dos problemas é o mesmo. É a ausência de Deus no centro da vida de cada ser humano. Nesse versículo aqui que nós lemos de 1 Romanos, versículo 18, diz que a pessoa detém a verdade em injustiça. Então é eu dizer que tenho Deus, mas querer que Deus trabalhe somente a meu favor e condene o outro. Não tem isso na Bíblia. Um Deus que absorve somente a mim porque eu estou certa, eu sou a vítima, o outro tem que ser condenado. Cadê Deus que não faz nada com relação a esse meu cônjuge, a essa pessoa que está judiando de mim? Isso não tem na Bíblia. Só que Deus diz que essas pessoas que estão detendo essa verdade em injustiça, Deus fala o que no verso 24? Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus próprios corpos. É isso que está acontecendo com você e comigo? Será que nós temos sentido que não temos tido mais forças para honrarmos a Deus através do nosso corpo? A nossa mente anda vagando por sites que não são permitidos. Temos lido conteúdos que têm destruído a nossa mentalidade, a nossa saúde emocional. E às vezes, queridos, não é nem pornografia. São simplesmente conteúdos que têm alimentado o nosso materialismo, têm alimentado a hipocondria de muitos. Leia o que é hipocondria? Pessoa que tem mania de doença. Tem que estar com um comprimidinho. E se leu ali que surgiu uma doença que não sei o que, a pessoa já começa a sentir a dor. Entende? Será que o que nós temos feito com o nosso corpo condiz com aquilo que a palavra de Deus nos pede? E aqui o Senhor diz que se nós nos vestirmos dessa justiça própria, não vai ter espaço para a justiça de Cristo. E assim, automaticamente, nós vamos indo, alimentando a nossa carne de uma forma desenfreada. E o que eu acho triste é o termo que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. O que está no seu e no meu coração? O que tem reinado no seu e no meu coração? Depois nós vamos nomear algumas coisas para te dar alguma ideia. Talvez a pessoa pense assim: não, o que está no meu coração é só Jesus, é só Jesus. Enganoso é o coração do homem, não é verdade que Deus já disse? Mas o que o Senhor quer nos ensinar é que existe um caminho e um poder disponível para nós, para ter o coração transformado. Isso mesmo. Nós vamos ler aqui agora em João. Nós lemos Romanos 1,18 e eu gosto muito desse texto porque esse texto me deixa claro que Deus vai respeitar as nossas escolhas. Deus não vai desrespeitar o seu livre-arbítrio que Ele mesmo lhe deu. Se você quer continuar
vestindo a sua justiça ao invés da de Cristo, mesmo tendo a Bíblia na mão, mesmo sabendo que a verdade é Ele, mesmo sabendo que os princípios dele é que liberta, mesmo sabendo que entrando na obediência dele, você entrará no descanso, você terá a paz que excede todo entendimento. Deus não vai infringir o seu livre-arbítrio, Ele vai respeitar a sua escolha. Mesmo Ele vendo você se autodestruindo, Ele vai respeitar a sua escolha. Imagine que a pessoa que criou uma máquina de lavar, né? Que bênção para as mulheres, né? A máquina de lavar. Para os homens aí é um carro, né? Ou bênção quem criou um carro, né? E é bênção para nós mulheres também, como não, né? E vem com manual de instrução, né? As coisas vêm com manual de instrução, alguns objetos, né? Agora você imagine que o dono que criou, né? O criador desse objeto, ele vai ficar falando aqui pra você, não aperta aí, não pode fazer isso, não faz isso que vai estragar. Não, gente. Ele fez o manual, lançou o objeto junto com o manual e cabe cada um de nós que compramos e adquirimos esse objeto, seguirmos as instruções do manual. Se nós não seguirmos as instruções do manual, o que pode acontecer? Nós vamos danificar o objeto, né? E não podemos culpar o criador desse objeto, porque o manual tá lá, cabe você e eu seguirmos as instruções. E por vezes é isso que estamos fazendo com Deus. Deus deixou o manual para seguirmos. E nós queremos ler o manual, mas fazer do nosso jeito. E depois danificamos todo o corpo, toda a vivência desse corpo. E nós queremos discutir com Deus. Por que que está desandando as coisas, né? E Deus claramente diz aqui nesse texto, eu não vou obrigar ninguém a me servir. Está aí o manual. Você tem livre-arbítrio para seguir. E nesse livre-arbítrio, quando você opta por me seguir, você vai colher as bênçãos e ele já deixa escrito que bênçãos que nós vamos colher, né? E eu quero ler aqui com vocês o texto antes de finalizar esse vídeo, né? Para não ficar tão longo também. João 13, vamos lá para o livro de João 13. João, no capítulo 13. No capítulo 13, nós vamos ler o verso 34 e 35. Tem muitas pessoas que estão dizendo que amam umas às outras. É para você fazer junção dos textos que nós estamos lendo, ok? Tem muitas pessoas que dizem assim, não, mas eu amo. E tem judiado, tem batido, tem adulterado, tem traído, tem mentido, né? Não tem sido leal, não tem sido verdadeiro. Aí eu pergunto, tem um jeito certo de amar? A Bíblia diz que tem um jeito certo de amar. E nós vamos ver aqui em João 13, no versículo 34 e 35, nos diz o quê? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tem um jeito certo de amar. E o jeito certo de amar é o jeito que Jesus amou você e amou. Um beijo grande no seu coração. Nos vemos agora no próximo vídeo. Vamos lá!